Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Rafael Cecílio, curso Filosofia na Universidade São Judas Tadeu, período noturno na Unidade Moca, sob a orientação da professora Cristiane Simões. Na aula de hoje, vamos analisaremos um texto bem fácil, bem simples e gostoso de ler, chamado O que é esclarecimento? Algumas traduções têm escrito O que é iluminismo? Mas vamos trabalhar a tradução que eu peguei como O que é esclarecimento, mas saibam que, se achar o que é iluminismo, se trata do mesmo assunto. Este texto é do filósofo Immanuel Kant, filósofo moderno, ele que nasceu em 1724, faleceu em 1804. Este texto, O que é esclarecimento, é de 1784. Portanto, já logo lá perto da morte do filósofo. Kant, ele é conhecido pelas suas três principais obras, as três críticas: crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica da faculdade de julgar. Estas obras são mais densas, mais difíceis, levariam um tempo muito grande para estudá-las, que uma aula só não daria conta. Mas este texto de Kant é mais simples e é totalmente possível estudá-lo em uma aula. Este autor é muito importante para a história do pensamento. Ele é muito amplo na filosofia e ele tem uma importância dupla. Ele abordou temas de uma maneira totalmente nova para o seu tempo. E a filosofia dele pegou, entre aspas, no seu tempo. Até hoje. Digamos que os pensamentos que passaram por Kant são a base da nossa reflexão até hoje, da maneira como nós pensamos hoje, como os pensamentos passam por nós hoje, tem base lá nos pensamentos que passaram por Kant. E este texto de Kant, O que é esclarecimento, como falei, é um texto bem simples de ser lido. Ele tem 3 a 4 páginas, é bem simples e gostoso de ler mesmo. E é impressionante a atualidade desse texto. Se nós pegarmos esse texto e com a visão, com os pensamentos que adquirimos desse texto e olhar para a nossa realidade, muitos aspectos, eu diria que a grande maioria dos aspectos do texto se adequa à nossa realidade. É impressionante mesmo a atualidade. Se adapta quase que perfeitamente aos nossos dias, aos problemas de hoje. Para contextualizar, vou apresentar os pensamentos gerais da filosofia, que são os mesmos que passaram por Kant, que estão presentes até hoje. Claro que tem vários outros pensamentos na filosofia, mas esses, digamos que são os pensamentos gerais, que passa pela filosofia de forma geral, que é a diferença do homem com a natureza, com o resto da natureza. Esse é um pensamento geral na filosofia, que também existia em Kant este pensamento.
E dessa divisão também, no próprio homem, há outra divisão, que é entre os desejos do homem e a vontade dele. A minha vontade e os meus desejos. Há uma diferença. Então, o que são os desejos? São os impulsos vitais: fome, sede, desejo sexual, desejo de acabar com o frio. E a vontade? É uma ação livre, uma ação racional, que é própria do ser humano. É uma ação de deliberação racional. Para exemplificar isso, podemos dizer que há uma diferença grande entre você e o seu cachorro. O seu cachorro é somente desejos. Você tem os desejos, você é duplo, tem os desejos e tem a vontade. Que é essa capacidade que a razão tem de deliberar livremente qual desejo ela irá permitir. Então, os desejos do homem, eles não param. Nunca param de serem sentidos. E com base nessa vontade, que eu apresentei como sendo da filosofia no geral, principalmente os pensamentos modernos, em Kant a vontade, ela é um juiz. Um juiz que vai decidir se eu posso ou não realizar tal desejo. Um exemplo, o soldado, no meio da batalha, pode estar com fome, mas, dependendo do momento, ele terá que escolher segurar a fome. Ele não pode comer a hora que ele quiser no meio da batalha. Tem momentos que a fome dele tem que ser segurada. Então a vontade é essa capacidade de segurar os desejos. Segurar a onda dos desejos. Então a razão para Kant é deliberar a vida livremente. E essa mesma razão que nos permite sair da natureza. Por isso que, como eu falei lá no início, há essa diferença entre razão e natureza, entre o homem e a natureza. Para Kant, é a razão que causa essa divisão entre o homem e a natureza. Então, para Kant, somos homens racionais. E não é estranho, né, essa forma de pensar. Porque Kant disse isso. E isso está até hoje nos nossos pensamentos. Então, saibamos ou não, somos kantianos de certa maneira, nesta forma de pensar. Então, o assunto central deste texto, voltando para o texto, que é esclarecimento, que é uma resposta a uma questão de uma revista da época de Kant que o indagou sobre isso. E esse texto é a resposta a esta revista. E o assunto central do texto é que Kant constata que, embora o homem tenha essa capacidade de deliberar livremente como agir, o homem, por fraqueza, por preguiça, ele abandona essa capacidade.
Ou seja, por falta de coragem, o homem abre mão desta capacidade de agir livremente, de deliberar racional e livremente como viver. E Kant assinala que, por conta disto, desta falta de coragem, o homem se deixa escravizar. Deixa que as pessoas escolham a sua própria vida. Por falta de coragem, de preguiça. No próprio texto, Kant usa as palavras inércia e covardia, que são as causas, como diz Kant, de que uma tão grande maioria dos homens, mesmo depois de a natureza há muito tempo tê-los libertado de uma direção alheia. Então, temos a capacidade de pensarmos por conta própria, mas abandonamos ela e entregamos para os outros, de mão beijada. Entregamos essa capacidade para outra pessoa. É que Kant diz, assumir essa responsabilidade de decidir a própria vida é muito complicado. É difícil. Por isso exige coragem. Por isso exige esforço, que é o contrário da inércia que Kant assinalou no texto. É muito difícil falar, hoje eu vou agir conforme o meu próprio entendimento. Porque, como diz Kant, o mundo a todo momento está te provando o contrário, de que você não deve usar o seu entendimento. Está te provando que é difícil guiar-se pelo seu próprio entendimento. Ele buscará te convencer do contrário, te dissuadir. A resposta à questão? O esclarecimento. O esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade. Ora, o que é menoridade para Kant? O que é o menor, entre aspas? O que é ser menor? A menoridade é aquele que não tem a capacidade de agir segundo o seu próprio entendimento. Aquele que não tem a coragem de agir segundo o seu próprio entendimento. Porque a capacidade todos temos. Mas o menor é aquele que não tem a coragem. Que não se esforça para tal uso. Então, a proposta de Kant é: tenha coragem de agir conforme o teu entendimento. Tenha coragem de se servir do teu próprio entendimento. É tão cômodo, diz Kant, ser menor? É tão cômodo adotar fórmulas de vida prontas? É tão cômodo adotar equações sobre como bem viver? É cômodo se entregar aos tiranos que brotam por toda parte, de cima, da terra, do lado, por todo lado aparecem tiranos dizendo como viver, como devemos fazer, dizendo faça isso, faça aquilo, pinte as unhas, compra aquela roupa, tenha um Instagram,
Vou dizer como se deve vestir. A gente está estudando o que é esclarecimento. Por eliminação, olhem na internet. A maioria dos elementos na internet vão mostrar o que não é esclarecimento. Não que não há esclarecimento na internet, mas a maioria vai mostrar o que não é esclarecimento. Aí aparece a mulher da propaganda e diz: você precisa ter essa câmera. E junto com essas fórmulas, os tiranos fazem questão de alertar você de que pode fazer uso do seu entendimento, mas é difícil, é perigoso. Ele vai te alertar dos perigos que você corre se usar o seu próprio entendimento. Quer ficar vivendo segundo o teu entendimento? Vá em frente. Somos uma democracia, mas vai se lascar. Frase de Kant. Agora, porém, de todos os lados, ouço gritar: não raciocines! Ainda Kant. Por toda parte, o que se vê é limitação da liberdade. A liberdade que Kant diz não é que devemos fazer tudo que nos dá vontade, sair realizando qualquer desejo por aí, não é uma bagunça. Existem mecanismos de controle da sociedade que não devem ser desobedecidos, diz Kant. Mas também não significa que também devemos abrir mão do nosso próprio entendimento por um tirano qualquer nos ditar como devemos agir, como devemos pensar. A boa sociedade para Kant é aquela que consagra espaços para o debate, onde possamos colocar nossos entendimentos à prova, onde há uma relação de forças, aonde esses entendimentos provarão a si mesmos. E dessas relações, o importante é que possamos sair transformados. Então o governo deve se esforçar para ensinar os homens a raciocinarem, a usar o seu próprio entendimento de forma livre. Diz Kant: se eu tiver um livro que tenha entendimento por mim, um diretor espiritual que em vez de mim tem consciência moral, um médico que por mim decida da dieta, etc., eu mesmo então não preciso me esforçar. É mais fácil ser menor. Mais uma vez Kant, não me é forçoso pensar, quando posso simplesmente pagar. Para que pensar se posso pagar? Diz Kant, é sempre bom que outros empreendam por mim essa tarefa aborrecedora. É sempre bom que outros empreendam por mim essa tarefa aborrecedora. Então o apelo do Kant é para que você usa essa capacidade racional. Para que não vendemos nossa liberdade de pensar, de usar nosso entendimento. Em troca dessas formas que te prometem tranquilidade de alma, paz de espírito, tranquilidade social, mental.
Assim como na época de Kant havia os especialistas que te apresentavam fórmulas, a gente vê que na nossa época também tem, né? Kant dizia, não é que é para chutar todos os especialistas, mas ouvir o que eles nos apresentam e, a partir do nosso próprio entendimento, verificar o que serve e o que não. Também não é para aceitar tudo que os especialistas nos oferecem. E no texto, Kant constata que os chamados tutores do povo deveriam ser maiores. Mas ele se assusta ao constatar que eles são menores. Também são menores os tutores. Então, o apelo de Kant, de acordo com o lema que ele coloca no texto, diz ele: eis o lema do esclarecimento. O lema é o seguinte, nas palavras de Kant: ousa fazer uso de teu próprio entendimento. Obrigado, pessoal. Boa noite, bom dia e boa tarde.